noite. Está no ar mais um episódio do programa Passaredo, em que fazemos entrevistas e debates com personalidades sobre o mundo em que vivemos e encaramos. Eu sou o apresentador do programa e meu nome é Luan Sayeg Michelazzo. O tema de hoje é novas tecnologias e suas contribuições e limites. O desenvolvimento das novas tecnologias vem propiciando avanços significativos para diversos setores da atividade humana, de modo particular a educação. No âmbito da educação, as novas tecnologias vêm contribuindo para o aprimoramento do processo de aprendizagem, que favorece a apropriação do conhecimento e internalização do conteúdo, proporcionando também maior diversidade de recursos às práticas docentes. E mesmo assim, há um certo tensionamento no que diz respeito à difusão e ao acesso desses bens, e ao modo de como se dá o controle dos avanços técnicos científicos. Para falar desse tema, a gente vai chamar primeiro o professor Márcio Albuquerque Viana, que possui licenciatura em matemática, mestrado em educação matemática e doutorado na área de concentração políticas públicas comparadas. Atualmente é professor de educação matemática no Instituto de Educação da UFRJ. Ele atualmente atua principalmente nos seguintes temas: etnomatemática e etnociência, formação de professores, educação matemática crítica, agricultura familiar, gestão social, avaliação de articulações de atores no território, teorias críticas e cultura popular. Gostaria de agradecer primeiramente o convite da minha querida amiga, professora Lúcia Valadares, que é uma grande parceira lá do DTPE, Instituto de Educação, que é o nosso departamento de teoria e planejamento de ensino. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente trocar algumas figurinhas, algumas ideias, que eu acho que são muito importantes para esse momento que a gente vive, sobretudo com relação a essa temática que são as novas tecnologias para a educação, que são temas assim tão polêmicos, de certa forma, e eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. E eu também vou chamar o professor Rafael Luiz Testa. Ele é doutor em sistemas de informação, a área na qual também obteve seu mestrado e bacharelado, e seus interesses de pesquisa se voltam para o processamento multimídia, com ênfase em visão computacional e processamento de áudio. Exploramos temas como síntese de expressões faciais, detecção de deepfakes e biomonitoramento. Ele atua em processos que combinam técnicas de aprendizado profundo com aplicações em áreas como comportamento animal e interação humano-computador. Obrigado, Luan. Eu quero agradecer primeiro o convite da professora Lúcia. É um prazer estar aqui conversando com vocês, gente. E para conduzir o nosso debate, eu vou chamar a professora Lúcia Valadares, que ela é professora na Federal Rural do Rio de Janeiro, com dedicação em pesquisa e extensão e com experiência em fundamentos da educação e políticas educacionais. Olá, Márcio. Olá, Rafael, Luan. Muito bom estar aqui para este bate-papo. Será uma satisfação imensa ouvi-los, E depois a gente retoma este diálogo no final. Eu só ressalto que este programa ele tem como objetivo trazer à tona todos os pilares da democracia, educação um deles, As novas tecnologias, com certeza. E então este tema é muito bem-vindo e agradeço imensamente vocês por terem aceito estarem aqui conosco. E agora eu vou então convidar o professor Márcio a fazer a sua fala inicial sobre o tema. Fique à vontade, Márcio. Ok, Luan, obrigado. O que eu tenho para trazer aqui sobre essa temática é basicamente uma questão que já venho trazendo há muitos anos, que é usar a informática, de modo geral, como uma ferramenta para a produção de um conhecimento crítico, de uma educação crítica, sendo de uma forma tradicional, dentro de um espectro de trabalho mais conservador, dentro daquele paradigma da educação tradicional. Ele trabalha muito a relação entre transmissão e recepção de conhecimento, transmissão do professor e recepção do aluno, coisa que a gente percebe que não funciona muito bem para alguns, para outros funciona, mas eu venho trabalhando, eu estou na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro há mais ou menos 15 anos, há quase 15 anos, completa agora 15 anos, e venho trabalhando com licenciatura, formando pedagogos e pedagogas, venho trabalhando com licenciandos em matemática, que serão futuros professores de matemática,
e venho trabalhando também no mestrado em Educação em Ciências e Matemática. Esse mestrado é um mestrado profissional, né, que, na verdade, ele funciona como uma formação continuada, né, para os professores que já são formados continuarem seus estudos e, quem sabe, a partir do mestrado, conseguirem acessar, né, o doutorado e outras formações, né, após o mestrado. Bom, desde que eu comecei a lecionar, isso há cerca de 30 anos atrás, eu sempre fiquei muito inquieto com relação a essa relação professor-aluno, essa relação da estrutura de sala de aula, e sempre me interessei muito por usar a tecnologia, né? Naquela época, 30 anos atrás, a gente só tinha recursos como Word, Excel, né? Eram pouquíssimos os recursos que a gente tinha. E a primeira aventura que eu tive, né, em trabalhar em sala de aula com educação e as novas tecnologias foi usando o Excel, né, que não é um software de matemática, né, uma planilha com gráficos e tal, mas é um trabalho mais voltado para estatística, para contabilidade, mas ele acaba sendo uma boa ferramenta, né, para trabalhar algumas questões que eu venho fazendo até hoje, né, com meus orientandos, com meus alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, do mestrado, né. Depois eu conheci o GeoGebra, que é um software que trabalha com a construção geométrica, né, você pode, uma ferramenta extremamente dinâmica, onde você pode mudar o formato de figuras geométricas em 2D, 3D, então é muito interessante você fazer essas construções geométricas, que faz com que o dinamismo, né, da construção ele seja realmente protagonizado pelo próprio aluno, né, ele vai ter lá uma forma de representar, de fazer os desenhos, sem necessariamente ter que usar o papel, né, instrumentos tão utilizados até então, né, antes dessas tecnologias que eram papel, régua, compasso, então fica muito mais fácil, muito mais dinâmico trabalhar com GeoGebra e trabalhar com expressões, funções matemáticas de toda a categoria. E é muito interessante que quando você usa o GeoGebra, ele é um software que tem uma interface muito simples, né, muito fácil de trabalhar, quase autoexplicativa, né, mas é muito bom que se tenha um professor à frente, né, fazendo toda a mediação, né, e eu acabei, assim, usando o GeoGebra em algumas atividades, orientei alguns alunos para trabalharem com GeoGebra, mas eu acho que a grande contribuição que eu venho trazendo, junto com meus orientandos, é justamente usar o Excel, né, que é uma ferramenta que qualquer computador tem, né? Se não tem o Excel, vai ter o Calc, vai ter algum similar, para fazer a modelagem de padrões observáveis na nossa realidade. Então, a gente já fez trabalhos, né, de modelar funções matemáticas a partir de dados, né, do passado, por exemplo, como ao longo de alguns meses você perceber o consumo de água da população ao longo dos meses, né, a diminuição do gelo, da camada de gelo no Ártico. Então, esses dados a gente pode inserir no Excel e pedir que o Excel gere um padrão, né, geralmente uma função que você pode escolher como uma função quadrática, uma função exponencial, né? E essa modelagem, ela passa a ser uma forma de você analisar criticamente aquele consumo, né, o tempo de uso de tela para as crianças. Quer dizer, o tema que você quiser abordar, você pode pegar os dados que você tiver, né, se são dados antigos ou se são dados mais atuais, você pode utilizar esses dados de uma forma que você vai criar pontos, né, modelos, e ele vai gerar uma função matemática, né, aquelas funções tipo f de x e tal, e a partir daquele modelo a gente pode projetar para o futuro. Por exemplo, se eu tenho os dados até 2025 e ele tem um certo comportamento, né, a gente pode modelar através daquele padrão e, quer dizer, se nada mudar, né, a gente pode ter a ideia de como ficará esse padrão daqui a alguns anos. Então, isso é uma coisa que eu venho trazendo muito para a sala de aula e meus alunos acabam utilizando essa proposta para as suas aulas, para as suas monografias, para as suas dissertações de mestrado,
né? Então, tem vários temas, né, que eu orientei nesse sentido, fazendo com que essa ferramenta, né, que é o Excel, que na verdade pode usar qualquer outra planilha, a gente possa fazer com que os alunos, né, os estudantes, consigam perceber que a matemática não é só uma forma de resolver equações, né, dissociados da realidade. A gente vem trabalhando com várias questões, com várias temáticas, onde a gente pode modelar esses padrões e, de forma crítica, analisar como esse padrão vai se comportar daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, né? Algum deles, por exemplo, o primeiro trabalho que eu acho que eu orientei no início, assim que eu cheguei na Universidade Federal Rural, foi na época da crise do sistema Cantareira, lá em São Paulo, né, do abastecimento de água, que vinha diminuindo mês a mês, e a gente fez uma modelagem. Meu aluno trabalhou isso no ensino médio, né, fez um trabalho com os alunos da educação básica, e eles analisaram, né, e a partir do modelo que eles projetaram, eles perceberam que a água iria acabar no sistema Cantareira no mês de novembro daquele ano. E realmente a Sabesp, ela tinha dentro do site dela essa informação, né, de que acabaria, seguindo aquele padrão, a água teria fim a partir de novembro, né? E acabou que, graças a Deus, naquela época voltou a chover, né? E aí eles saíram daquele sufoco que foi o abastecimento do Cantareira. Trabalhando também com o tempo de uso de tela por crianças, que tem aumentado muito, né? O número de usuários de plataformas como o Facebook, Instagram, né? O número de usuários, né? Que normalmente esses dados a gente tem acesso, e aí a gente leva isso para discutir, né? Se no início o Facebook, por exemplo, tinha um certo número de usuários, hoje em dia ele tem um número muito grande. Que tipo de função a gente pode analisar para entender como ele vai se comportar daqui a um tempo? Será que ele vai se comportar como aconteceu com o Orkut, né, que foi também uma das primeiras redes sociais que a gente teve, mas que foi praticamente substituída pelo Facebook? Então, temas que são interessantes. A gente está discutindo com jovens, né, de modo geral, e eu venho trabalhando ultimamente, né, a minha última orientação foi sobre essa modelagem, sobre o acesso aos programas de distribuição de renda, né, como Bolsa Família, onde eu tive uma orientanda no mestrado, que agora já está fazendo doutorado. Ela trabalhou com a análise dos níveis de pobreza, né, ao longo de alguns anos, e como eles se comportaram de um governo para o outro. Então, houve uma discussão muito interessante que ela fez em sala de aula, com alunos do ensino médio. Então, quer dizer, são temas muito relevantes que elevam, na verdade, a qualidade da educação, principalmente da educação matemática que se faz nas escolas, né, tanto na educação básica quanto no ensino superior, de perceber como a gente pode utilizar essas ferramentas para uma análise crítica da situação, né, para perceber, e os alunos serem, na verdade, os protagonistas dessa construção, dessa modelagem computacional, né, usando essa ferramenta, usando os elementos da matemática, né, para entender o mundo em que vivemos e como ele está sendo projetado para o futuro, né? Então, são vários aspectos que a gente leva, quer dizer, acaba que eu faço isso em sala de aula e cada aluno, às vezes, escolhe um tema diferente, alguns escolhem sobre a questão da taxa Selic, outros utilizam dados sobre o consumo de energia elétrica, enfim, e aí esses dados acabam trazendo informações, né, de que a gente provavelmente no futuro vai passar por situações complicadas, né, com relação às questões climáticas, né, as mudanças climáticas no planeta. Então a gente vem trazendo muitas discussões para a sala de aula, como que essa configuração, né, da sociedade, ela nos faz refletir sobre de onde viemos e para onde vamos, né? Então, eu acho que esses modelos nos fazem refletir sobre esses aspectos. E a gente vem discutindo muito isso, como essas ferramentas, essas tecnologias vêm ajudando e, de certa forma, também atrapalhando, né? Porque acaba que a tecnologia ela tem um aspecto de diminuir, né, o trabalho, né? Hoje em dia a gente digita no computador e praticamente digita e corrige o texto para a gente. Ele tem uma função de digitar e corrigir, né? Um grande amigo meu citou um exemplo há um tempo atrás, numa palestra que eu assisti dele,
Ele falava assim, imagina quando Karl Marx escreveu o livro Capital, né? Quando ele levava a pena que ele escrevia no papel até o tinteiro e voltava para o papel, quantas coisas ele pensava naquele período, né? naquele pequeno intervalo de tempo, né? Onde ele levava a pena, enchia a caneta com tinteiro, né? Com a tinta do tinteiro e voltava, quer dizer, quantas ideias surgiam ali. E hoje em dia a gente está num sistema onde a gente digita, o texto já se autodigita, ele já se autocorrige, e até que ponto isso vai impactar também na nossa cognição, né? Nosso esforço cognitivo em produzir conhecimento, em estar pensando numa velocidade muito acelerada, o que isso vai impactar na nossa sociedade, a quantidade de informações que a gente recebe diariamente através das redes sociais, né, dos canais de comunicação, porque hoje estão à nossa disposição no nosso bolso, né, o tempo todo, né, na nossa mão, e como isso impacta. Então, tudo isso a gente vem discutindo na sala de aula, né? Acaba que ela tem também para nós um ponto muito positivo, que a gente acaba usando as redes sociais, por exemplo, para a divulgação do nosso grupo de pesquisa, né? Dos trabalhos que a gente vem fazendo no GET-CIMAT, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Etnociências e Etnomatemática, que a gente acaba usando as redes sociais, acaba usando a tecnologia para divulgar os nossos trabalhos, para as pessoas terem acesso a essas nossas produções e discussões, né? A todas essas discussões que a gente vem fazendo, tanto na área da etnociência e da etnomatemática, quanto da educação matemática crítica, onde a gente usa muita tecnologia para fazer esse tratamento crítico dos dados que a gente vem analisando ao longo dessas produções que a gente vem desenvolvendo. Então, acho que, por enquanto, é isso, né? É só uma introdução, mais ou menos, do que a gente tem feito lá na universidade com esse projeto. Pô, legal, muito interessante. E eu acho que o background do Rafael, acho que vai dar um papo legal aqui, hein? Então, vou convidar o Rafael para fazer a sua fala inicial também agora. Obrigado, Luan. Então, eu queria trazer uma perspectiva mais histórica, assim, no sentido da minha carreira, né? Eu começo a trabalhar com educação muitos anos atrás, lá em 2013, na minha primeira iniciação científica, né? E a ideia lá era trazer um sistema virtual de aprendizagem tridimensional. O que é isso, né? Então, existem sistemas de computador, no caso 3D, era a maneira que você conseguia enxergar as coisas dentro do mundo, muito parecido com um jogo, né? E aí a gente via como esses sistemas de ambiente virtuais de aprendizagem, como que eles ajudavam no aprendizado, né? Como eu trabalhei num laboratório, tinha muitas aplicações na área da saúde, né? Acabou que esses jogos, né, esses sistemas, eles eram focados na área da saúde. Então, por exemplo, né, a gente tinha um sistema lá que tinha os nomes das partes da pelvis, por exemplo, né, os nomes de cada um dos ossos e cada uma das coisas, e o aluno ele podia interagir com esse sistema, ele podia rotacionar, ele podia ver o que estava na frente, o que estava atrás, assim por diante, né? E a gente via, então, quanto aprender com esse sistema e aprender da maneira tradicional, qual que era a diferença, o quanto que esses sistemas ajudavam. Né? Mas aí acabou que eu desvirtuei um pouquinho desse caminho, né? Acabei trabalhando bastante com processamento multimídia e fui voltar a ter mais contato com a tecnologia na educação quando eu fui lecionar, que foi no começo do ano passado, né? Então, lá no começo do ano passado, quando eu entro dentro de sala de aula, a gente já tem dentro de sala de aula uma tecnologia que acaba mudando bastante o contexto recente da educação, que são os LLMs, né, que a gente chama Language Models, né? O que é isso? Né? São aqueles sistemas que nem o ChatGPT, Gemini e esses outros sistemas que acabam automatizando muitas das tarefas, né, que a gente consegue fazer, principalmente as tarefas de produção de texto e, no caso aqui da computação, né, que é a minha área de produção de código também, né. Então, quando a gente entra em sala de aula com esse tipo de ferramenta, a gente começa a perceber que é difícil garantir que os alunos têm autoria própria sobre as produções deles, né? Porque eles simplesmente fazem lá um prompt, ou seja, eles fazem uma pergunta, uma requisição, elaboram um texto sobre tal tema, e esses modelos, como eles têm uma base de dados muito grande, né? Eles basicamente capturam todo o conhecimento que está disponível em livros, na internet,
de diversas fontes, eles conseguem produzir textos de forma muito fácil, né? Eles foram treinados com todo o texto, basicamente, que a gente vem produzido ao longo da história, né? E está disponível de alguma forma online, né? E aí, então, o aluno vai lá, ele interage com essa ferramenta, a ferramenta gosta de um texto para ele, mas é difícil garantir que esse texto mesmo seja de autoria dele, porque ele fez só uma pergunta, né? Ele não tentou elaborar, ele não tentou reescrever, ele talvez não pensou sobre o assunto. E é importante que a gente comece a pensar como que a gente ensina o aluno a usar esse tipo de ferramenta, né? Até porque, né, daqui para frente vai ser cada vez mais prevalente no nosso dia a dia, né? E claro que, do ponto de vista do aluno, é muito mais fácil usar essa ferramenta, porque em vez de você gastar meia hora pensando, planejando um texto, em alguns segundos você consegue ter um texto. Mesmo que ele não esteja do mesmo jeito que você faria, é muito rápido, né? E tira um tanto a carga cognitiva, de ter que pensar o como fazer, como elaborar o texto, o que eu quero pensar, o que eu quero fazer. Você delega isso para esses sistemas computacionais que fazem esse tipo de coisa. Bom, mais recentemente, né, eu passei para um outro contexto que agora eu estou começando a voltar a pesquisar um pouquinho na área de computação, que é o contexto da Univesp, né, que a gente tem cursos EAD, né. Então agora eu já estou vendo o ensino, mas de uma outra forma, uma forma à distância, né. Então a gente tem começando projetos bem embrionários, porque eu entrei recentemente, né, mas uma ideia, por exemplo, a gente conseguir avaliar os vídeos gravados, então, muito dos conteúdos são videoaulas, né? Tem vários tipos de conteúdos, mas no caso do EAD, especificamente, tem bastante videoaula. E a ideia, então, é tentar avaliar tirar marcadores dessas videoaulas para indicar para quem está produzindo essas videoaulas quais são as melhores técnicas, os melhores padrões para construir, para produzir essa aula, né? Então, a ideia é ir além do texto, né? Ir além do que a pessoa fala, mas pensar também em como ela se comporta, o cenário que ela está inserida, e todas essas coisas. Então, a ideia é, como tem um volume muito grande de vídeo, é difícil fazer essa avaliação manual, né? Para garantir a mesma qualidade para todas as aulas produzidas. Então, a ideia dessa ferramenta é justamente que a gente consiga ter uma ferramenta que vai avaliar a fala, o que ele falou, a ferramenta vai avaliar como ele se comportou, o que ele estava vestindo, que tipo de gráfico ele exibiu, e tudo isso automaticamente para gerar um feedback para o professor, né, como ele se comportou da aula, que coisas que ele poderia melhorar. É claro que a gente poderia ter um feedback mais humano, né, alguém interagindo com essa pessoa, mas muitas vezes, pelo grande volume de dados que a gente tem, grande volume de aulas, às vezes fica difícil ter sempre alguém disponível, né. Outro projeto, então, agora encerrando isso aqui e passando para um segundo, ainda no contexto do EAD, tá? Ainda estou falando no contexto do EAD, alguns alunos que eles têm dificuldade, eles têm alguns impedimentos visuais, então tem aluno cego, né? Tem aluno que tem dificuldade de ver, e eles têm algumas necessidades especiais, né? E eles não necessariamente vão conseguir interagir com todo o material da mesma maneira do que os alunos que não têm impedimentos na visão, né? Então, a ideia desse sistema, então, esse outro sistema que a gente está embrionário ainda, que a gente está pensando, planejando ele, é construir uma ferramenta que possa traduzir figuras, gráficos e diagramas. Ele possa pegar essa figura, esse gráfico, esse diagrama, e transformar numa descrição, seja uma descrição escrita, ou até mesmo falada, né, automaticamente, para que o aluno consiga, se ele se deparar com material novo, uma figura nova, principalmente uma figura que, gente, a gente está falando de figura em qualquer contexto, né? A gente está falando de uma figura no contexto acadêmico, né? Uma figura geralmente bastante complexa, um diagrama bastante complexo, que envolve bastante conceitos, né? Então, aqui, o que a gente está pensando? Descrever automaticamente essa figura de uma maneira que possa dar o mesmo acesso que alguém que não tem um problema de visão. Então, a ideia é, se tiver um gráfico, olhar o gráfico, analisar a tendência que o gráfico gera, como o gráfico está disposto, as variáveis que tem no gráfico, para que ele tenha a mesma informação como se ele estivesse vendo o gráfico, né? O que eu queria trazer, assim, de perspectiva inicial, assim, do que eu venho trabalhando é isso. E agora eu queria chamar o Luan de novo. Beleza. Maravilha, Rafael.
Muito interessante, né, cara? Eu acho que a gente tem a oportunidade para um papo muito rico aqui, né? Porque você, pelo que eu entendi, você trabalha mais com a parte o por trás, assim, o funcionamento, né, da tecnologia, enquanto o Márcio ele está trabalhando mais com o conteúdo, né, que os dados, funções matemáticas, modelos e tudo mais, né? Acho que nesse contexto, acho que eu vou chamar a Lúcia para ela poder, a Lúcia e o Márcio de volta para ela começar a fazer as perguntas. Olha, para mim eu aprendi muito com o Márcio. Só tenho que te agradecer por tantos esclarecimentos bons, importantes. Rafael também trouxe muitas questões interessantes para nós, para a gente entender o que é, como funciona esse sistema de aprendizagem, que, aliás, deixa eu ver, esse AVA, eu li semana passada um artigo seu, né, sobre esses ambientes virtuais de aprendizagem. Então, o que eu aprendi, né, o que eu pude perceber, enquanto vocês falavam, 30 anos atrás, nós começamos com um debate sobre o avanço das novas tecnologias e os seus impactos. Mas, na verdade, nesse período de uns 15 anos, mais ou menos, começaram essas estruturações de IAD. Então, aqui no Rio foi criado o CEDEG, São Paulo é a Univesp, o governo federal MEC criou agora eu acho que eu me esqueci, mas tem um nome. A Universidade Aberta do Brasil? Como se chama? Universidade Aberta do Brasil? Exatamente, Universidade Aberta. Mas eram mais assim, é uma plataforma onde você consegue colocar os arquivos, tem muitos recursos, né, para a gente poder usar. Agora, você, Rafael, trouxe alguns aspectos novos sobre isso, né? Quando você fala desse ambiente de aprendizagem, você fala de elementos multidimensionais, né? São outras formas de preocupação de levantar dados, de produção de dados. No caso do Márcio, eu acho que foi muito legal. O Márcio trouxe assim um avanço, trouxe para a gente palpar um avanço das possibilidades que a matemática tem hoje, né, com essas plataformas. Não é que ela não tenha no papel, no modo tradicional, mas viabiliza demais essa comunicação, potencializa a nossa comunicação. Então, na verdade, a gente vê hoje, olha o que vocês trouxeram da minha percepção, né, dessa apresentação, que, na verdade, nós temos condições de potencializar as capacidades humanas. Agora, tem aí um campo que separa, né? De um lado, nós temos todas as condições, mas para chegar nesse desenvolvimento, muita gente não acompanha. Há uma parte de uma população que está, na verdade, ela não está incluída nesse processo, não está inserida nessas mesmas possibilidades, né? As novas tecnologias, elas são extremamente complexas, mas a gente tem que ver, né, daquilo que é possível hoje, como é que essas novas tecnologias, elas permitem esse desenvolvimento, elas permitem o destaque da singularidade humana. Imagina, cada pessoa que acessa e que se desenvolve, ela se torna potencialmente singular, única, protagonista, e aqueles que não possuem acabam ficando à margem do processo. Então, eu gostaria muito que nós pudéssemos, então, aí ver, se vocês podem ver essa questão, como escapar dessa possível subjugação que pode ocorrer
e isso aparece na fala de vocês, na medida em que o indivíduo que não acompanha, que não se desenvolve, mas que ele delega para essas novas tecnologias as suas potencialidades, quais são os riscos dessa pessoa, né? Então, aí são dois problemas. O primeiro problema é, de fato, de uma boa parte da população estar à margem desse processo, que é maravilhoso, essa revolução técnico-científica. E, de outro lado, outro risco é, ao invés de se desenvolver esse indivíduo, ele ser subjugado, ele acabar minando as suas potencialidades, se ele realmente transferir para essas novas tecnologias o papel, a tarefa de executar o que deveria ser ele, né? Então, há uma duplicidade aí de possibilidades que a gente precisa pensar. Bom, acho que, assim, eu queria trazer a perspectiva, então, desse momento que a gente está, né, que é essa questão dos grandes modelos de linguagem, que nem o ChatGPT, essas coisas, né, esses outros modelos, né, então, ao mesmo tempo que as pessoas ficam à margem, né, realmente desse processo, que nem a professora Lúcia falou, justamente por ter mais dificuldade de ter acesso a essas tecnologias. Eu acho que esse tipo de tecnologia em específico, por eles serem modelos de linguagem, eles conseguem justamente quebrar um pouco essa barreira, né? Por que eu digo isso? Porque esses modelos de linguagem, justamente por eles serem modelos de linguagem, eles podem pegar um texto que é muito mais complexo e traduzir para uma linguagem um pouco mais fácil. E aí, então, dando mais possibilidade de pessoas que estão à margem, né, desse processo conseguirem acessar textos que antes elas não conseguiriam, né, porque justamente a linguagem é muito difícil, tem uns conceitos muito técnicos que precisaria de uma outra pessoa para, talvez, uma tradução inicial até ela conseguir desenvolver, né, essa questão. Agora, sobre a segunda questão que a Lúcia traz, né, que a gente delega a responsabilidade justamente para esse tipo de tecnologia, para escrever coisa para a gente, né, para produzir material para a gente, eu acho que eles vêm, né, num sentido de eficiência, eu acho que ajuda bastante na eficiência mesmo, mas ao mesmo tempo quem está utilizando esse tipo de ferramenta para diminuir a carga cognitiva, né, então é muito mais fácil só pedir para fazer alguma coisa do que realmente pensar no que poderia ser feito. Eu acho que justamente a diminuição da carga cognitiva que esse tipo de modelo, que esse tipo de sistema traz, né, esses sistemas que nem o ChatGPT, assim, eles reduzem o quanto a gente tem que pensar naquela questão, né. Nosso cérebro tende a seguir o caminho mais fácil, né, é mais fácil a gente não querer pensar, a gente delegar, né, e eu acho que a gente acaba se perdendo justamente no que é escrever um texto, no que é o aprendizado em si. Então, eu acho que ao mesmo tempo é uma grande dualidade, né? Ao mesmo tempo que essas ferramentas trazem como grande possibilidade realmente facilitar o acesso a materiais que antes a gente não teria. Nesse momento, ele também traz, com a redução, justamente com essa redução da carga cognitiva, realmente parar para pensar sobre o material mesmo, né? Assim, uma perspectiva que eu queria trazer. Bom, acho que o Rafael já comentou bastante coisa, né? Mas eu, respondendo às perguntas da Lúcia, né? Eu acho que essa questão da marginalidade, né? Das pessoas que não têm acesso, né, à tecnologia, eu acho que hoje em dia todo mundo tem acesso, de certa forma, né? As pessoas têm acesso a um celular, têm acesso ao WhatsApp, que é uma coisa muito corriqueira, né? Muito usual. Acesso a plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, né? Essa utilização dessas tecnologias, né? Dessas formas de comunicação e de informação também, elas têm uma característica de alfabetização digital, né? Então, acho que existe uma forma de inclusão, né? Que hoje em dia está presente na nossa sociedade, em toda a sociedade de modo geral. Acho que todos têm acesso a um celular hoje em dia, né? Salvo algumas pessoas assim com poder aquisitivo muito baixo, que aí talvez não tenham, mas eu acho até difícil não ter, que não tenha, né? Mas, assim, eu destaco a diferença entre a alfabetização digital e o letramento digital, que é uma coisa que é interessante, porque o letramento ele vai trazer à tona justamente
a visão crítica que ela tem sobre o uso da tecnologia, né? Como a tecnologia ela vai usar para que o sujeito tenha uma leitura de mundo, uma leitura crítica, né? Assim como trazia essa visão antes dessa tecnologia, o professor Paulo Freire falava, né, sobre a questão da leitura de mundo. Então, a tecnologia ela traz essas duas possibilidades, né? Uma que é a alfabetização, que é você aprender a lidar, né, instrumentalmente, né, com esse equipamento, com esse instrumento que são os smartphones, ou os computadores, ou os tablets e tal. E a outra é a questão do letramento, né? Quer dizer, qual é o uso social, qual é a função social desse equipamento na mão das pessoas, o que elas podem fazer, né, a partir do uso dessas tecnologias, né? Já que elas estão muito mais acessíveis hoje do que há 30 anos atrás. Quando eu comecei a lecionar, pouquíssimos alunos meus tinham computador em casa, né? Então, eram escolas que tinham, algumas escolas que eu trabalhava, né, da educação básica, que tinham computadores. Então, eu propunha justamente atividades naquele laboratório para justamente poder fazer com que os alunos tivessem esse contato inicial, né, com alguns softwares de matemática, alguns jogos. Sempre foi um instrumento de trabalho para mim, né, justamente para poder utilizar essas ferramentas de modelagem, né, de funções, que normalmente o uso de funções ele é normalmente usado assim, do tipo, calcule as raízes x e x duas linhas da função tal. Hoje em dia, a gente já faz uma coisa completamente diferente. A gente pega dados, informações do crescimento da taxa por exemplo, taxa de emissão de CO2 no planeta e vê que, graficamente, ele vai aumentando. Então, qual é a tendência daquele crescimento? Então, quer dizer, o uso da tecnologia para esse pensamento crítico, né? Como que ela facilita, né, Antigamente, as pessoas tinham que fazer esse cálculo, né, desse gráfico, fazendo cálculos de correlação e reta regressão, que eram equações imensas, né, que ocupavam, às vezes, o cálculo, uma página inteira, você fazendo à mão, e agora você fazendo um cliquezinho ali no Excel, ele monta para a gente que função é aquela, qual é a função que melhor se ajusta àquele padrão, aquela padronagem de pontos, de valores que são inseridos no gráfico. Então, isso facilita a nossa vida, né? Na hora que a gente precisa pegar esses dados e estudar, analisar esses dados e ver e projetar, né, para o futuro o que vai acontecer a partir daquele padrão. Se não for feito nada, né, se não houver uma diminuição da emissão de gases, a gente questiona sempre em sala de aula, como é que vai estar isso em 2040, né, em 2050, se está subindo, se a coisa está crescendo, ou se a camada de gelo do Ártico está diminuindo drasticamente, como é que ela vai estar daqui a 20, 30 anos. Então, eu acho que isso faz parte de um letramento digital, é você usar a tecnologia para entender a função social que a tecnologia nos proporciona, né, em termos de conhecimento. Quando o Rafael ele traz a questão da carga cognitiva, eu concordo muito com ele, porque realmente tem coisas que, se a gente demorar tanto tempo para fazer o cálculo na mão, que não é uma coisa também que a gente vai descartar, né? Eu acho que é muito importante também que o aluno hoje em dia tenha essa prática de fazer cálculos manuais, usar o papel, né, sentir ali na escrita como é que se desenvolve aquele cálculo. Mas, assim, a gente acaba diminuindo um pouco desse trabalho, né, dessa carga cognitiva. Por exemplo, quando a gente usa a calculadora, quem é que aqui fica fazendo continha no papel o tempo todo quando vai ao mercado, quando tem que fazer um balanço das suas despesas, o teu orçamento mensal? Eu já tenho uma planilha pronta para isso, já entro com os dados ali de todas as coisas que eu compro, das minhas contas que eu tenho que pagar na minha residência. Então, já está tudo pronto ali. Eu faço isso mês a mês e depois eu vou mudando a planilha ano a ano e comparo a planilha do ano anterior com o ano posterior, né? Então, quer dizer, é uma forma da gente ter a facilidade de diminuir essa sobrecarga, né? Eu acho que essa sobrecarga, por exemplo, eu estava até comentando isso com a minha esposa um dia desse, a gente antigamente decorava o celular, né, o número de telefone das pessoas, o número da casa das pessoas, o número do telefone das pessoas, a gente sabia de cor, né, pelo menos das pessoas mais íntimas. Hoje em dia a gente não consegue mais decorar isso, porque a facilidade de você ter à mão um aparelho que tem todos os dados ali gravados, todas as informações, todos os números, isso tira da nossa responsabilidade, da nossa carga mesmo de trabalho,
né? Aquela necessidade da gente estar toda hora tendo que escrever, toda hora tendo que calcular. Então, eu acho que a tecnologia ela vem para nos ajudar, né? A ter uma certa facilidade, uma certa rapidez, talvez, em tomar uma decisão, em entender como é que está o padrão de vida, a qualidade de vida da gente, enfim. Eu acho que ela vem para facilitar, mas a gente tem que pensar também até que ponto ela está substituindo o nosso trabalho, né? Até que ponto ela vai estar substituindo a mão de obra, substituindo o trabalho do ser humano. Muito bom ouvir vocês, os comentários que vocês fizeram, né, as análises, e acho que a fala final do Márcio, ele fez uma colocação no início, lhe dizendo assim, olha, as novas tecnologias acabam nos colocando diante de duas perguntas, que é uma pergunta própria da filosofia, né? Essa questão de olhar a nossa história, de onde viemos, para onde vamos. Eu acho, né, o que me preocupa é essa redução, ou essa facilidade e esse cotidiano que nos leva a realmente ir para o mais fácil, recuando nas nossas capacidades cognitivas. Isso tem sido muito dito ultimamente, né? E as nossas condições para fazer esse amplo debate, pelo que está no currículo de vocês, tanto Márcio quanto Rafael estão ligados à formação. Márcio, mais a formação de professores, e imagino que ele vem trocando ideias, tendo acesso a professores, né, discutindo essa questão com a educação básica. Rafael, mais no campo da formação de estudantes na graduação. Então, o que é possível hoje nessa preocupação nossa? Como é que vocês veem a possibilidade desse diálogo ser mais materializado? Por que eu estou colocando isso? Porque antes, em toda a minha formação de educadora, nós sempre buscamos problematizar situações, quer dizer, sempre o pensamento crítico, na verdade, ele advém dessa possibilidade do estudante, do indivíduo, perceber diferentes ângulos para ele poder comparar, para ele poder analisar e formar o seu pensamento. É disso, né, que a preocupação maior é o indivíduo realmente compreender, se apropriar dessa ciência, das diferentes áreas da ciência, e poder formular o seu próprio pensamento, para ser um indivíduo plenamente livre, um indivíduo plenamente constituído e desenvolvido, protagonista do seu destino, ao mesmo tempo inserido numa sociedade, colaborando, somando forças. Quer dizer, essa educação que a gente pensava como uma educação humanizadora, né? Como tratar desta humanização nessas reflexões sobre novas tecnologias? Olha, eu adoro gostei de tudo que vocês falaram, tá? Não estou aqui colocando nenhum senão nessa, mas é como podemos juntar essas pecinhas do quebra-cabeça, dessa complexidade que vivemos hoje. Posso só complementar a sua pergunta, Lúcia, que eu estava com uma coisinha aqui que eu acho que é que a questão das tecnologias, né, tem questões muito concretas, assim, né, de que realmente elas podem se tornar, às vezes, uma dificuldade, né, no aprendizado, mas tem questões muito que são, eu acho que é em função de pânico, né, é aquele pânico do desconhecido, não, eu não sei o que vem pela frente, né. Muito disso, assim, tem a ver com o sistema de educação mesmo que a gente vive, né? Porque é uma coisa que não existe, assim, no geral, assim, né? No grande geral, nas escolas públicas e tal, não existe muito envolvimento, né? Tanto dos alunos quanto dos professores com a educação. Aquilo acaba virando uma tarefa a ser completada, né? E aí, a partir do momento que você introduz uma ferramenta de que o professor não tem domínio por aluno, ele consegue meio que dar uma passada na perna no professor e cumprir essa tarefa da maneira que ele não deveria e não cumpriria supostamente a função da aula, né? Por exemplo, muitas vezes ela pode, isso não quer dizer que não houve aprendizado, né? No processo dela, porque
Óbvio que a pessoa pode só escrever lá, faz minha lição de casa para mim, ele vai fazer lição de casa, mas esse processo mesmo tem muitas maneiras de você pedir para fazer lição de casa, né? Por exemplo. Então isso pode acabar virando um próprio conhecimento, a parte que não seria o que estava se mirando, mas você gera outras coisas assim, né? Outros tipos de envolvimento da tecnologia. E é o que acho que eu queria complementar o que a Lúcia falou, assim. Ambos vocês já responderam um pouquinho disso, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, né? Sobre como que vocês enxergam um papel da tecnologia para que haja um maior envolvimento na educação, né? Que eu acho que não necessariamente tem a ver com a tecnologia, mas a tecnologia pode ser uma ferramenta tanto de separação, né, quanto de envolvimento nessa questão. Bom, eu acho que essa questão é muito importante, né? Essa complexidade que a gente vive hoje tem, acho que, 2 fatores, talvez até antagônicos. Eu vejo dessa forma, né? Um que é a questão da banalização, né? O uso da tecnologia de forma banal. Eu acho que essa foi uma grande preocupação dos pais, dos alunos e tal, que acabaram forçando, né, para que houvesse uma lei que proibisse celulares nas escolas, por exemplo, né? Isso é indicado por vários especialistas, por vários educadores. Mas eu acho que, assim, quando você usa o celular para fins pedagógicos, ele tem um ganho imenso, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo que você pode utilizar a tecnologia, como eu mostrei aqui, né, como eu falei, das coisas que a gente vem fazendo, né, essas modelagens todas, para justamente a formação desse pensamento crítico, né, para saber de onde viemos e para onde vamos e tal. Eu acho que a gente precisa ter essa visão de que a tecnologia ela pode nos favorecer muito, né, de forma banal, no sentido de trazer muitas informações e desinformações. Eu acho que esse é o grande problema, né? Quer dizer, o impacto desse processamento, do número de informações que tem chegado hoje em dia às nossas mãos, né? Através dos smartphones, através das televisões, dos canais de transmissão de informações, mas são informações que talvez impactem muito negativamente na estruturação do nosso cérebro, né? A gente tem percebido que esse número excessivo de informações que a gente tem recebido tem levado muitas pessoas a depressão, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, né? Então são questões assim, de caráter médico, né? De caráter foge um pouco a nossa alçada, né, Lúcia, enquanto educadores, né? De entender como que esse impacto do uso cotidiano, constante, quase diuturno, né, dessas tecnologias, a gente está o tempo todo ligado a computador, ligado a celulares, smartphones, tablets e tal, televisões, né, smart TVs e tal. Então, como é que isso está impactando no nosso cérebro, né? Como é que isso está nos fazendo mal, né, no sentido de tornar isso uma coisa nociva para nosso equilíbrio emocional, né? Então, acho que esse é um aspecto. Um outro aspecto é que, por ele facilitar, né, a nossa vida, como uma calculadora veio facilitar lá na década de 80, década de 70, né, fazer cálculos mais rápidos e tal, eu acho que ele facilita o nosso entendimento e a velocidade com que isso é processado, né? Eu acho que isso vem trazer um certo ganho para a gente. Mas a gente tem que tomar cuidado também, porque a inteligência artificial ela vem de uma forma agora avassaladora, né? Está sendo considerada como a 4ª revolução industrial. Então, quer dizer, é uma forma de produção que já foge um pouco, né? Assim, o protagonismo do autor, né? Daquela pessoa que está ali. O meu filho, por exemplo, um dia desse contou para mim, eu tinha que fazer um trabalho, pai, sobre determinado assunto de ciências, aí eu pedi para o ChatGPT falar sobre aquilo. E aí depois eu pedi para ele resumir. E esse resumo eu pedi para ele resumir mais ainda. Então, quer dizer, até que ponto isso vai se tornar uma coisa tão superficial, né, que vai transformar um texto, às vezes, de 5 páginas em 2 linhas. E aquelas 2 linhas vão trazer um conceito raso, né, tão raso, tão superficial, que talvez não expresse toda a complexidade daquela informação, daquela busca, né, do conhecimento que ele estava procurando, o que o professor dele sugeriu, né?
Então, eu estava até lembrando agora de uma fala do Rodrigo Suricato, né, que é o atual vocalista do Barão Vermelho, né, da banda, né, da década de 80, mas é que atualmente ele é o guitarrista e o vocalista do Barão Vermelho. Ele fala que a questão... Hoje já existem bandas virtuais, bandas formadas por inteligência artificial. É uma banda com personagens artificiais, com músicas artificiais, e um colega meu veio me mostrar uma música que ele fez, né? Ele é médico e tal, mas ele sempre teve relação com a música. Vocês podem até ver aqui que eu tenho um violão atrás de mim, então, quer dizer, eu sou músico amador também desde 1987. Então, quer dizer, e ele mostrou a música, eu falei, caramba, mas essa música ficou muito boa. Ela, Márcio, eu fiz ela por inteligência artificial, né? Então foi tão fácil fazer, porque eu coloquei alguns dados, coloquei algumas tendências que eu queria que a música seguisse, e ela saiu nessa qualidade, para você ver. E eu achei que a música ficou assim, uma qualidade maravilhosa, mas você vê que o protagonismo dele foi o mínimo possível, né? Ele deu algumas informações e a IA fez, né? A inteligência artificial fez todo o processo. E aí eu fico pensando, poxa, até que ponto, né? E aí o Rodrigo Suricato levanta essa questão, ele vem dizer, daqui a pouco a gente vai dar muito mais valor àquele músico que está lá no barzinho, sentado no banquinho, tocando um violão de forma analógica, né? Porque aquilo ali vai ser uma coisa artesanal, vai ser uma coisa que saiu daquela linha de montagem, daquele modo de produção que já não é mais feito pelo homem, já é feito pela máquina, como os robôs hoje em dia montam os carros nas montadoras, né? Automobilísticas e tal. Então, quer dizer, como que a IA ela vai substituir o trabalho humano? Então, isso é uma coisa que me preocupa desde a década de 60, porque eu nasci em 1973, né? Mas eu já, ao assistir o filme, se a gente for rememorar o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, né, do Stanley Kubrick, que foi lançado em 1968, um ano antes do lançamento da nave que chegou à Lua, né? Que foi a primeira exploração à Lua. Então, quer dizer, o filme já mostra a interferência do computador, né? Se não me engano, era HAL o nome do computador, tomando decisões pelo homem, né? No lugar do homem, quer dizer, fazendo ali uma articulação para que os seres humanos que habitavam naquela nave já não tivessem mais decisão, né? Não pudessem mais tomar decisão, que o computador tomaria decisão no lugar deles. Isso em 1968, né? Então, imagina, desde lá as pessoas já vêm se preocupando com essa questão da inteligência artificial. Mas, assim, de certo modo, eu acho que a inteligência artificial ela vem, de uma certa forma, ajudar, assim como a EAD, né, a educação à distância. A gente agora está no momento, né, de um debate virtual que nos aproximou, né? Nós estamos em lugares completamente diferentes, mas reunidos aqui numa sala de bate-papo. Eu estou agora terminando a divulgação de um curso que a gente vai oferecer através do nosso grupo de pesquisa, né? Um curso para professores com 8 encontros, que serão 8 encontros virtuais. Então, quer dizer, o ganho que a gente tem com a tecnologia também não pode ser jogado fora, né? Então, eu acho que, assim, como dizia um professor meu, a gente não pode jogar a água da banheira fora com o bebê junto, né? Então, quer dizer, a gente tem que aproveitar o máximo possível as coisas positivas que a tecnologia, que as novas tecnologias vêm nos oferecer. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada por essa bela exposição. Bom, acho que o professor Márcio falou bastante coisa, né? Trouxe pontos bastante importantes aqui, né? Voltando aqui para a pergunta que a professora Lúcia trouxe, que o Luan complementou, né? Eu acho que a gente vive, né, na sociedade, que esses sistemas, né, de IA, eles estão bastante presentes, né? E como o próprio Luan falou, né? O professor acaba não tendo muito domínio, né, disso. E o aluno, na hora de fazer uma tarefa, o que ele faz, né? Ele tenta fazer usando sistemas, mas não porque ele não quer fazer, ele não sabe fazer. Muitas vezes é isso também, né? Ele quer performar, né? Ele precisa performar, ele precisa passar a impressão de que ele está saindo bem naquela tarefa. Às vezes é uma insegurança do próprio aluno, né? De não ter medo de fazer por si só, né? Dessa autonomia, né? E aí o professor Márcio, né, traz logo em seguida a questão do protagonismo, né? Então, seja o protagonismo da tarefa, mas seja o protagonismo também de uma música, né? Então,
a própria música sendo criada por inteligência artificial, né? E aí essa questão do protagonismo nesses sistemas é uma questão super complicada, né? Porque ao mesmo tempo que a pessoa que fez lá a pergunta, que pediu, ela calibrou, ela pensou num jeito para a música ser daquele jeito, pode ser que esse sistema em si foi construído com base na apropriação de obra de muitos outros artistas. E esses artistas não necessariamente eles deram consentimento para as obras deles serem estudadas por esses modelos. E, no fundo, a autoria de quem? É do artista, é da pessoa que foi lá e criou essa narrativa, né, para a máquina construir essa música, ou é da pessoa que, no fundo, o modelo foi treinado com base no trabalho dela, é da empresa, né, que está conduzindo esse modelo para que faz esse mix das tecnologias e cria uma música ou texto, qualquer que seja. Eu acho que é um debate super complexo, né, principalmente na parte de direitos autorais, tá? Acho que sobre a questão do emprego, né, que o professor trouxe, né, eu acho que é uma questão também preocupante, acho que não em tanto em quantidade de empregos, né, então eu não acho que outros empregos vão surgir, mas da qualidade desse emprego que vai surgir, né, se vai ter na mesma qualidade do emprego que a gente tem hoje em dia, né, acho que novos empregos vão existir, mas a gente tem que pensar se a qualidade desses empregos ainda vai se manter. E aí, eu queria encerrar aqui meu ponto, né, trazendo o último ponto do professor Márcio, que é da autonomia, né, das decisões, né. Então, como a gente fica delegando todas essas decisões para a máquina, sem saber que essas máquinas muitas vezes não pensam, porque no fundo, esses modelos de IA, eles parecem modelos super inteligentes, mas eles são modelos de predição de palavra. Eles conseguem, na verdade, enxergar um recorte do mundo que está dentro do conjunto de dados dele. E, às vezes, eles podem, o que a gente chama de alucinar, que é trazer decisões que não necessariamente estão no conjunto deles e que não necessariamente são verdades, né? E pode trazer uma decisão simplesmente errada, né? Então, se você vê, assim, né, todos esses modelos de linguagem, eles têm lá embaixo, no cantinho, um asterisco dizendo esses modelos podem produzir resultados não verídicos, confira sempre. Mas as pessoas confiam, né? Porque ele escreve muito bem, ele passa a mensagem muito bem, então parece que ele é inteligente. Porque ele faz. Mas ele é justamente modelo de linguagem, ele sabe escrever muito bem, mas não necessariamente quer dizer que ele sabe tomar decisões boas, né? Olha, eu achei fantástico também o que você trouxe, maravilhoso, um alerta para a gente, porque isso que você trouxe me fez lembrar, sabe, o Miguel Nicoleles. Ele vai ressaltar que a inteligência artificial pensa a partir daquilo que foi programado, pensa entre aspas, né? Ela lida com o que já foi programado, ela não tem muita condição de sair desse esquema. Mas muito bom, olha, eu só tenho que agradecer imensamente. Para mim foi, olha, acho que nós cumprimos bem o nosso objetivo hoje, que é refletir um pouco sobre essas tecnologias, conhecer essa riqueza toda que também constituem as novas tecnologias, poder enxergar as nossas possibilidades para a ampliação das nossas capacidades humanas. Eu acho que o foco maior nosso é o ser humano, a sua realização, felicidade, desenvolvimento nesta sociedade. E só tenho que agradecer Rafael Luiz Testa, da Univesp, Márcio Viana, meu grande amigo, que trabalha comigo já há 14 anos, ele entrou primeiro que eu, né? Mas, assim, agradeço demais, agradeço muito a presença do Luan aqui, como um apresentador, como uma pessoa que colabora nesses debates e vem nos ajudando demais, e agradeço também quem está nos assistindo, né? Sempre bom, porque esse programa, ele foi pensado não para só nós, para nosso aprendizado, mas que ele possa se estender para muitas pessoas, essas reflexões, que nós possamos juntos aí
pensar que eu gostei muito desse resgate do Márcio, pensar a nossa história e qual o caminho que nós estamos escolhendo para o nosso futuro. Muito obrigada a todos. Maravilha. Queria agradecer vocês também. Eu acho que é muito importante a gente ter uma conversa sóbria, né, sobre esses assuntos, porque o que é mais fácil você achar é pessoas advogando para um lado ou para o outro, assim, né? Não, de que é o apocalipse, que todo mundo vai ser substituído por robô, ou não, ninguém vai precisar mais trabalhar, o mundo vai ser maravilhoso, uma utopia por causa do robô, né? Então acho que é muito bom esse tipo de debate levantando esses pontos, né? Esses potenciais, não fazendo previsões atrás de clique e like, né? Eu acho que tem uma parte só para deixar registrado aqui que a gente não falou, mas acho que é um assunto também precisaria talvez de um episódio só para isso, né? Mas das questões ambientais ligadas ao desenvolvimento dessas tecnologias, né? Que acho que é um assunto complexo, muito complexo, né? E talvez num futuro programa. Mas Isso, eu acho que é uma boa dica para uma próxima discussão. Dito isso, agradecer a Lúcia também de novo, né? Só que acontece por sua causa, né? E é isso, gente. Quero agradecer de novo o convite, a participação aqui, agradecer a professora Lúcia, a Luan e o Márcio pela ótima conversa que a gente teve aqui. Eu também gostaria de agradecer essa oportunidade de poder tentar debater esses temas que são tão importantes na atualidade, né? Agradecer o convite da querida amiga, professora Lúcia Valadares, agradecer a participação nesse debate com o Rafael e essa ajuda do Luan, né? nessa condução desse chat, né? desse nosso podcast. Muito obrigado pela oportunidade. Então é isso, a gente fica aqui com mais um programa Passaredo. De praxe, vou pedir para vocês clicarem no like, se inscreverem no canal, ativar o sininho, compartilhar com as pessoas que vocês gostam, a que vocês não gostam também. E é isso. A gente se vê no próximo.